Fala pessoal, tudo bom? Vamos gravar aqui mais uma aula. Na sequência do nosso curso, entraremos agora neste módulo, falaremos sobre classes gramaticais, uma breve explicação sobre todas as classes gramaticais, né? Só uma exposiçãozinha pequena e logo na sequência eu entro para vocês explicando substantivo, ok? Então, de olho, vamos para começar essa nossa aula. Bom, então preste atenção. As palavras, todas elas, para uma melhor manipulação, vamos dizer assim, elas foram classificadas em 10 grupos. 10 grupos, tá? Então, todas as palavras na porta podem ser colocadas em 10 classes diferentes. Quando a gente separa em classes, a gente está levando em conta certas características, tá? Então, o substantivo é o nome das coisas. O adjetivo é uma qualificação das coisas. O pronome é uma coisa. E assim sucessivamente, tá? Então, classificar é agrupar por semelhança, né? Agrupar por tipo, não é isso? Então, as 10 classes gramaticais estão aí na tela para vocês, tá? Então, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, certo? Essas são as classificações, vamos dizer assim, os potinhos, vamos dizer assim. Então, as palavras têm nos substantivos, adjetivos e assim vai, tá bom? Então, essa é a classificação. A gente separa melhor elas assim também. Então, eu posso agrupá-las dessa maneira. Então, substantivo, eu tenho aqui, ó, substantivo. E veja que ele faz parte do grupo que a gente chama do grupo dos nomes. Do grupo dos nomes, ok? Ou seja, essas palavrinhas se referem ao substantivo. Então, olha só, artigo, adjetivo, numeral e pronome referem-se sempre, existem por causa do substantivo. Então, a gente chama esses aqui de grupo dos nomes, tá? Então, grupo dos nomes. Eu tenho o verbo e o advérbio, que eu posso classificá-los como grupo dos verbos. O verbo, a ação, vamos dizer assim. O advérbio, que ele se refere muito aos verbos, se liga muito aos verbos, tá? Eu tenho aqui o grupo dos conectores, que a gente chama, preposição e conjunção. Eu tenho interjeição, tá? Algumas pessoas falam em grupo das emoções. Interjeições são emoções momentâneas. Vamos ver aqui como se comporta, por exemplo, o grupo dos nomes, tá vendo? Vamos ver como se comporta aqui o grupo dos nomes. Então, preste atenção nisso aqui. Pessoal. Então, uma coisinha aqui. Pronto, então tá aqui, ó. Então você tem aqui o grupo dos nomes possui um termo principal, né, que a gente vai entrar. Então, por que nome? Vamos lá, já a gente entra direitinho. Mas por que não? Porque esse grupo, o chefão dele, vamos dizer assim, né, o principal, o núcleo das coisas é o substantivo, tá? Então, o substantivo que a gente vai ver que é o nome das coisas. O nome das coisas é o substantivo, tá? Então, as outras classes, tá? Então, artigo, adjetivo, numeral e pronome, elas são subordinadas, elas existem, vamos dizer assim, por causa do substantivo, tá? Elas existem para se referir a um substantivo, tá? Então, elas fazem referência ao substantivo. Então, pense comigo aqui, ó. Então, você tem esse as aqui nessa frase, ó. Esse as aqui, a gente viu ali é um artigo, tá? A gente vai passar por todas elas nos artigos. Essa aqui, ó, pronome, minha.
duas é um numeral, belas é um adjetivo, e esse primas, tá vendo ali, ó? Primas, que é um substantivo. Deixa eu posicionar melhor aqui. Posicionar melhor. Pronto. Então, aí. Ok? Substantivo. Todas essas classes, elas vão se referir à palavra prima. Todas essas classes, elas vão se referir à palavra prima. Tá? Então, só um minutinho. Corrigindo aqui umas que ficaram. Então, todas essas classes, elas vão se referir à palavra prima. Então, olha só. Eu tenho aqui as o quê? As primas. Minhas o quê? Minhas primas. Duas o quê? Duas primas. Belas primas. Ok? Então, só para o português, né, as classes gramaticais, elas estão divididas em um grande grupo, que é o chamado grupo dos nomes. Por que grupo dos nomes? Porque essas palavras referem-se a um nome, que é classificado como substantivo. Certo? Então, e depois a gente vai ver grupo dos verbos e outros, tá? Mas vamos para frente. Então, aqui. As classes gramaticais, elas estão divididas aqui, tá? Entre as variáveis, ok? O que é variável? Aquelas que mudam sua forma, tá? Variáveis, aquelas que mudam sua forma. Como, por exemplo, se eu tenho a palavra menino, eu posso dizer assim, ó, no plural, meninos. Eu posso dizer menininho, tá? Meninão. Então, ela muda a sua forma, tá? Aí, essas mudanças eu posso mudar o gênero, menino, menina. Eu posso mudar o número, no caso, singular ou plural. Eu ainda posso dar essa ideia de aumentar ou de diminuir, que é o grau, certo? Quais são as palavras que elas podem mudar? Substantivo, adjetivo, artigos, numerais, pronomes e verbos. Essas são as chamadas variáveis. Ou seja, elas têm variação. Por exemplo, quando você diz, ó, você pode dizer a menina, mas também pode ter uma frase que você diz assim, ó, as meninas, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de artigos, tá? Eu posso ter um exemplo aqui de substantivo. Belo, belo, belo e bela. Então, dois exemplos aqui de adjetivos, mas todas essas aqui dessa classe variam. O verbo, por exemplo, né? O verbo, se você faz assim, ó. Eu gosto, nós gostamos. Nós gostamos, por exemplo. Então, essas são a variação. Alguns variam em gênero, número e grau. Alguns variam em gênero e número. Alguns variam em número, tá? Então, mas essa galera aqui, ela tem uma certa mudança, certo? Pode haver mudanças na sua forma, beleza? Essas aqui não, tá? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição, sempre na mesma mão. Por exemplo, preposição. A preposição de, por exemplo, gosto de bolo, eu nunca vou poder colocá-la no plural, não existe plural de preposições, tá? Não existe plural de conjunções, e assim vai. Aí, a partir de agora, a gente entra
tá? Dentro do substantivo. Então, o que seria o substantivo? Seria o substantivo. Então, a grosso modo, às vezes assim, o nome das coisas, tá? Veja. Mas, às vezes, a gente vai saber, será que isso aqui é um nome mesmo? Será que não é um nome? Então, a gente pode dizer assim, o substantivo é tudo que tem substância, ou eu gosto de dizer assim, ó, tudo que tem uma forma. Tudo que tem uma forma, tá? Tudo que tem uma forma. Essa forma, ela não está presa à existência. Essa forma não está presa à existência, tá? E tem tudo que tem uma forma e tem tudo que tem, tá aqui, ó, substância, substância. Já vocês vão entender o que é isso. Substância que tem algo, tá? Que é alguma coisa, certo? Essa linguagem aqui, ó. Substantivo é aquilo que tem substância, é algo bastante abstrato. Mas vamos lá. Inicialmente vamos pensar em substantivo tudo que tem forma, tá? É o nome de alguma forma, ou seja, aí sim, então, substantivo é a palavra que nomeia tudo que tem substância, tudo que é alguma coisa. É chamado de nome, nomeador ou designador, tá? Então, olha só. Tudo que tem forma, tudo que existe, tá? Tudo que existe. Então, céu, homem, mar, peixe, Rio de Janeiro, átomo, eletricidade, tudo, ó, cadeira, tem uma forma, cadeira, elefante, elevador, tudo que tem carro, tudo que tem uma forma. Então você fala carro, aí você liga a palavra carro, você vai ligar a palavra carro a uma ideia ou a uma imagem de um carro, ok? Você vai ligar, então você vai ligar a palavra carro a uma imagem de um carro. Isso é que é a forma que eu estou falando, tá? Você fala assim, ó, Papai Noel. Papai Noel tem uma forma, certo? Tudo que imaginamos existir, tá? Aí aqui você vê Deus, tá vendo? Ah, nós imaginamos, não, professor, mas nós não imaginamos, existe mesmo. Ok, eu sei. Só que na gramática fica assim, tudo que está, que a gente que tem um consenso de que existe, tá? Então, Deus, por exemplo, fada, vampiro, anjo, duende, lobisomem, inferno, todos esses aqui, tá? São substantivos, certo? Substantivos porque tem uma forma. Você fala, como é o inferno, né, professor? Qual a forma do inferno? Aí você diz assim, ó, é consenso pensar que o inferno é um local com fogo, um local escuro, com fogo, com dores, tá? Céu, é comum pensar que céu é algo bem tranquilo, todo mundo vestido de branco, todo mundo ali olhando, né, Deus ali no céu, tá? E uma coisa também que vai ser mais difícil aqui, que também é substantivo, é o que? O conceito abstrato. Esse conceito abstrato aqui, ele está ligado à sua forma, então, sua substância, ela está ligada a outro elemento, ou seja, sua forma é dependente. Dependente de outra forma. Vamos dizer assim, ó, por exemplo, você tem riqueza. Aí você pensa aqui, ó, riqueza, vamos estar aqui, ó.
você pensa na palavra riqueza. Aí você diz, o que é a riqueza? O que é a riqueza? Veja que riqueza não tem forma. Aí você pode pensar aqui, bom, riqueza é ter muito dinheiro. Então, aí você vem para cá e faz muito dinheiro. Muito dinheiro. Tá vendo? Ou seja, a forma da riqueza depende dessa forma aqui, ó, muito dinheiro, ou dinheiro farto. Certo? Só um elemento aqui, ó. Se eu falar assim, ó, amor. Se eu falo amor. Aí você diz, o que é amor? Aí você vai dizer, bom, amor vai ser a mãe, vamos dizer assim, ó, a mãe que ama seu filhinho, tá? Veja, então a forma, tem várias formas para amor, tá? Tem o moço que ama a moça, tá? Então tem o homem que ama o animal, então tem várias formas, mas veja, a forma para amor está ligada à forma da pessoa, certo? Mas você sabe que tem uma substância, tem um elemento ali. Saudade. Aí você diz, saudade. Bom, saudade é quando você sente falta de outra pessoa. Olha só a forma que eu estou falando aqui, ó. A forma da saudade é o quê? É uma sensação de falta. Essa sensação de falta é uma forma, gente. Eu não estou falando de forma aqui, tá? Que, por exemplo, forma é o formato. Não é forma, formato. Tá? É essa substância, esta presença de algo, certo? Então, substantivo é tudo que tem nome, é tudo que tem substância, é tudo que tem forma, certo? Toda palavrinha que indica uma forma é um substantivo, certo? E para facilitar, muitas vezes, a gente não conhece todas as palavras, ok? Então, a gente pode descobrir como encontrar um substantivo, tá? Como encontrar um substantivo. Aí é fácil, tá? É fácil. Aí você vai procurar o quê? Bom, em geral, os substantivos vêm após um determinante. Aí veja, artigo, é uma listinha. A, o, ou no plural, né? As, os. Então, artigos são esses aqui. Eu acho que isso aqui a gente ainda se lembra do tempo que estudamos em algum momento. Então, artigo é muito fácil. Então, você vai procurar por artigos. Pronomes. Pronomes é fácil também, porque pronome é lista. Temos os pronomes, dá para a gente quantificar, não é infinito, então temos as listinhas de pronomes. Ainda vamos estudar, tá? Numerais é números, né? Contagem. Então, contagem, tudo que conta, 1, 2, 3, 4. Adjetivo é qualidade. Qualidade. Então, esses aqui são chamados de determinante. Eles indicam um substantivo. Eles indicam um substantivo. Então, você vai fazer o que agora? Você vai pausar este vídeo agora. 1, 2, 3. Bom, voltamos. Então, espero que você tenha procurado os substantivos, tá? Se não procurou, que eu disse, você vai pausar o vídeo, mas não disse que era para quê. Então, de novo. Você vai pausar o vídeo e vai procurar, então, substantivos. Você vai procurar substantivos, tá? Para encontrar substantivos, você vai procurar o quê? Os artigos, os numerais, os pronomes, os adjetivos. Vamos lá? Pausa o vídeo agora e faz isso.
Bom, então voltando. Então, eu vou dizer para vocês aqui. Você faz. Então, você tem aqui. Cadê? Ó, então. Um galo. Então, esse aqui é um artigo e a palavra galo é um substantivo. Achou num terreiro. Aí, esse num aqui é a expressão em mais um. Então, aqui você tem um terreiro. Então, você tem aqui um substantivo, terreiro. Uma pérola. Também aqui, pérola, substantivo. E ligeiro corre a um lapidário. Então, um é artigo, lapidário é substantivo. Isto é bom, é de valia. De milho, 1 grão, todavia. Então, veja, 1 grão, 1 grão. Milho, aí aqui veja, essa aqui não tá com artigo, mas milho é um substantivo. Por quê? Porque ele tem forma, porque ele tem substância, porque milho nomeia aquele negócio que tem palha. Quando você tira a palha, você tem aquela substânciazinha lá do milho, tá? Então, milho, substantivo, grão, substantivo, tá? Era achado mais feliz. Um nécio, então, se refere a nécio, então nécio é substantivo. Ficou herdeiro. Esse herdeiro aqui também, tá? Também é substantivo. De um manuscrito, ó, um manuscrito. E a um livreiro, substantivo, manuscrito, substantivo também. Vai à pressa. Ó, então, essa expressão aqui, ó, pressa, ela indica o quê? Vamos lá botar pressa. Pressa é quando alguém, ó, então, pressa. Pressa. É quando alguém, um exemplo, desloca-se com rapidez, tá? Vamos dizer assim. Então, esse coisa, ó, deslocar-se com rapidez, andar com rapidez, aperreado, o nome disso é pressa. Então, isso aqui também é um substantivo, tá? Eu sei que aqui tem um artigo. Esse azinho assim, ó, dessa maneira, é a união de uma preposição mais um artigo. E fala assim, é bom, é livro. Livro é um substantivo. Concordo, mas um ducado, então isso aqui é substantivo também, valia mais para mim. Então, substantivos aqui, ó, galo. Galo é substantivo. Terreiro. Pérola. Lapidário. Milho. Grão. Nécio. Manuscrito. Livreiro. Pressa. Livro. Ducado. Então, esses aí são os substantivos. 90% deles aí apareceu com um artigo, tá? Então, artigo 1. Então, vamos acrescentar aqui na lista artigo 1 ou uns, uma ou umas. São os nossos artigos, certo? Então, só para quem tiver curiosidade, olha que texto maravilhoso esse. Eu vou apagar aqui, qualquer coisa vocês voltam. Um galo achou num terreiro uma pérola e ligeiro corre a um lapidário e diz:
Isso é bom, isto é bom, é de valia, de valia. De milho um grão, todavia, era achado mais feliz. O que é que esse galo está dizendo aqui? O que é que esse galo está dizendo? Desafio você a mandar uma mensagem para Nelsinho, para mim agora, dizendo, Nelsinho, o galo está dizendo isso. E o Nécio? O Nécio ficou herdeiro de um manuscrito. E a um livreiro vai à pressa e fala assim, é bom, é livro acabado, concordo, mas um ducado valia mais para mim. Se eu não estou enganado, essa palavra aqui, ducado, é alguma moeda, alguma coisa, tá? O que é que o Nécio está dizendo? O que é que o Nécio está dizendo? O que é que o Galo está dizendo? Continuando. Ó, outra coisa importante é uma coisa chamada de substantivação. Substantivação. Então, a substantivação é quando você torna, a gente já falou isso na formação de palavras, é quando você torna uma palavra, tá? De uma classe qualquer e torna ela um substantivo. Então, a substantivação, palavras de outras classes gramaticais podem ser substantivadas, ou seja, elas podem virar um substantivo. Para isso, antepõe-se-lhes o artigo, ou seja, eu coloco um artigo antes de uma palavra e ela vira um substantivo. Então, veja, eu quero viver com Cristo. Esse viver aqui é o verbo, é a ação viver, tá? Ok? É a ação, é o estado viver. Mas olha, para mim, o viver, para mim, o viver é Cristo. Ou seja, esse ozinho refere-se à palavra viver, ou seja, esse artigo transformou viver em um substantivo, apenas nessa frase, é claro, tá? E o morrer é lucro. Então, também substantivo. Também substantivo. O morrer é Cristo. Então, morrer é lucro. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Veja, viver e morrer, aqui nesse caso, eles estão sendo determinados por um artigo, ou seja, eles são substantivos, tá? São substantivos. Eu quero um vestido amarelo. Olha só que legal aqui, ó. Então, o que é amarelo aqui nessa primeira frase? Amarelo é o vestido, ou seja, você tem aqui amarelo dando uma característica de vestido. E aqui, ó, eu gosto muito do amarelo. Veja, eu gosto muito do amarelo. Então, veja, aqui não é que alguma coisa é amarela, ela está dizendo que gosta da cor amarela, tá? Então, isso aqui é substantivo, e o artigozinho está aqui, tá? Não deixo o certo pelo duvidoso, ó. Esse o, a palavra certo, ela não é substantiva. Então, jogo, por exemplo, quando você diz assim, ó, certo aqui, certo, entraria como um adjetivo, né? Resposta certa, por exemplo. Então, você tem, vou botar aqui a resposta certa. Ou seja, certa vai classificar aqui, ó, caracterizar a palavra resposta. Beleza? Nesse caso aqui é o certo. Não deixe o certo. Então, isso aqui virou uma
substantivo. O nome disso aqui que a gente aprendeu é uma derivação imprópria. Derivação imprópria. Quando nós usamos uma palavra com classe gramatical diferente do original. Diferente do original. Ok? Bom, então, vamos começar a dar uma olhada aqui na classificação dos substantivos, tá? Então, veja, as palavras, elas se classificam, tá? Ou seja, eu tenho substantivos, eu tenho verbos, tal. E os substantivos, dentro dos substantivos, eu ainda vou classificá-los ainda mais, vou separá-los cada um em o seu devido lugar. Então, veja, quanto à forma, tá? A maneira como ele está escrito, ou como ele se formou, tá? Quanto à forma, quanto à formação, como ele se formou, os substantivos podem ser primitivos e derivados, podem ser simples ou compostos, tá? Primitivo veio primeiro, né? Primitivo veio primeiro. Derivado ela acontece por causa de outra. Então, uma coisa derivada é, por exemplo, iogurte. Iogurte é um derivado de leite, ou seja, iogurte só existe por causa de leite, tá? Vamos dizer assim, para entender. Então, a palavra pedreiro, por exemplo, vem da palavra pedra, tá? Então, pedreiro existe por causa da palavra pedra, certo? Então, aqui. Então, simples significa uma só palavra, tá? Uma só palavra. Uma só palavra. E composto, mais de uma palavra. Mais de uma palavra, tá? Então, é isso aqui, essa parte. Então, vamos lá. Primitivo não apresenta afixos. Quem não lembrar o que é um afixo, volta nas aulas passadas, que tem a explicação. Então, o primitivo só tem o radical. Então, só o radical, ou a raiz de sentido. Pedra, Marte, agenda, tá? Derivados apresenta afixos. Então, com afixo, então, pedra, olha só aqui, aí eu botei esse finalzinho aqui, ó, eiro. Então, um sufixo, coloquei um eiro ali, sufixo. Marte, marciano, tá vendo aqui, ó? Tá? Agenda, extra agenda. Veja, eu coloquei uma partezinha. Simples, apresenta apenas um radical. Samba, enredo, caixa, água. Composto, apresenta mais de um radical. Eu vou usar duas palavras para formar uma coisa só. Então, samba, enredo, caixa d'água. Tá vendo? Então, composto, tá? Duas palavras simples, uma palavra apenas, certo? Quanto à sua significação, tá? Quanto à sua significação, ao significado, em relação ao significado. O que é que eles significam, tá? Então, isso aqui significa o quê? Isso aqui significa como, tal como acontece, certo? Então, veja, eles podem ser substantivos, podem ser comuns. O que é que comum significa? A gente vai ver já. Próprio, abstratos e concretos, e ainda coletivos, tá? Então, veja, um substantivo que a gente chama de comum representa todos os seres de uma espécie. Então, é uma palavra que vai representar vários seres. Por exemplo, homem. Homem
eu estou representando, vamos dizer assim, uma coletividade daquele tipo. Então, homem, todos os humanos do sexo masculino. Cidade. Quando eu falo de cidade, eu posso estar falando de Águas Belas, Garanhuns e tal. Bairro, quando eu falo de bairro, eu estou falando do bairro Ipanema, bairro São Sebastião, qualquer um. Instituição, tá? Remédio é uma coisa, vamos dizer assim, ó, é uma palavra cão, cachorro, né? É uma palavra que generaliza, tá? Ela indica vários elementos daquela determinada espécie. Substantivo próprio. Próprio representa apenas um ser daquela espécie. Pedro, por exemplo, Pedro é uma pessoa. Essa palavra aqui, ela significa uma única pessoa. Salvador, essa palavra aqui significa uma única cidade. Irajá significa um único bairro. Instituição aeronáutica significa uma única instituição. Sorrisal significa um único remédio. Totó significa o cachorro, o único cachorro, tá? Veja, mas tem vários Pedros. Beleza, mas se eu disser Pedro tá aí, eu estou me referindo a quantas pessoas? Uma. Isso é que é próprio, tá? Se eu disser assim, o homem está aí, aí você diz, qual homem? Porque aqui nós temos 4 homens. Chame o homem. Bom, aí você vai chamar os 4, tá? Porque é genérico. Quando eu falo homem, se tiver 10 homens ali, eu estou falando com todos, tá? Abstrato. Abstrato, eu creio que eu já expliquei também, mas veja, o substantivo abstrato é aquele que a sua forma está ligada a outro elemento. Então, mas ele representa o abstrato, ações, estados, qualidades, sentimentos, resultado de ações, propriedades e concepções, então várias coisas. Mas veja, você vai assim, ó, a saudade, mas então saudade. Então saudade. O que é saudade? Saudade é o nome dado àquele sentimento de falta que eu já falei, tá? Então, esse sentimento de falta chama-se de saudade. E saudade é um substantivo, tá? Então, veja ali, ó. Amarragem, empunhadura, ódio, tá? Tesão, intensidade, beijo, toque, tá? Alegria, doença, luto, todos esses, você fala assim, ó, o que é o beijo? Aí você diz, beijo. O que é o beijo? Beijo é a ação de beijar. Aí você diz, tá? Beijo é a ação de beijar. Aí você diz, assim, beijar é quando duas pessoas tocam seus lábios, né? Isso é beijo, ou seja, para eu formar a forma de beijo, de beijar, eu preciso de duas pessoas, tá? Ódio é esse sentimento de raiva, tá? Fé, veja. Então, o que é fé? É uma pessoa que acredita, viu? Então, a palavra fé, para ser formada, precisa de outra palavra, no caso, de uma pessoa que acredita. Então, é importante a gente entender com perfeição isso aqui, tá? Então, como é que eu digo que é um substantivo abstrato? Sempre. Essa palavra tem uma imagem própria, tem uma forma própria, ou essa imagem precisa de outra forma para poder se entender? Certo? Quando tem uma imagem própria, tá? Casa, por exemplo, eu chamo de concreto. Concreto. Tá? Se é amor, veja, não tem uma imagem própria, não tem essa possibilidade. Amor, duas pessoas que se amam. Então, eu preciso
da forma de pessoa e pessoa para formar um entendimento do que é o amor, certo? Então, abstrato não tem uma forma própria, uma substância tem a sua substância, mas a sua imagem está ligada a outras coisas, tá? Concreto, não representações, estados, qualidades, sentimentos, resultados, propriedades e concepções. Aí sim, os substantivos concretos, eles têm imagem própria. Tem imagem própria. Tem imagem própria, tá? Então, luz, som, eco, chuva, DVD, relógio, rua, ilha, e assim vai. Todos esses têm uma imagem que indica, tá? Ó, Deus, fada, aldeia, diabo, chupa-cabra, capiroto, alma, pizza. Todos esses eu mandar você desenhar, você conseguirá, mesmo desenhando mal, que eu sei que você desenha mal, mas se eu mandar você desenhar para mim. Tá? Vamos fazer esse exercício. Desenha para mim, por favor, a alegria. Desenha para mim, por favor, a alegria. Agora manda a foto para mim, por favor. Manda a foto. Sem explicação, amigo. Manda a foto, eu vou entender. Desenhou a alegria? Manda a foto para mim. Ok? Beleza. Eu preciso ver sua foto. Agora desenha luto. Desenha luto. Luto. Mandou? Envia a foto, tá? Agora desenha pizza. Pizza. Desenha agora. Desenha o diabo aí. Desenha o diabo. Manda para mim que eu quero ver se você sabe desenhar ou não. Diabo. Ó, então provavelmente você desenhou uma alegria aí, um sorriso. Um exemplo. Alegria, um sorriso de alguém. Provavelmente você desenhou luto, né? Luto. Alguma coisa preta, alguma pessoa triste. Veja. Então, alegria, o sorriso de alguém. Então, para existir alegria, o sorriso é que vai ser a imagem, mas sorriso é outra coisa, tá? Já quando você desenha o diabo, você desenha o próprio diabo, tá? Com um chifrezinho. Quando você desenha pizza, você desenha a própria pizza, certo? Então, abstrato. A imagem do abstrato depende de outra palavra. E o concreto, a imagem depende de si próprio, tá? Coletivos agora. Coletivos a gente não precisa falar muito, não cai tanto, mas representam um grupo de seres, ó, um grupo de seres de uma mesma espécie. Então, quando você fala, por exemplo, ali, ó, vara, quando você fala pitoresco, aí uns mais conhecidos, bando. Então, esses são, por exemplo, atlas, tá? Esses são coletivos. Coletivos é uma coletividade de um grupo, certo? Então, essa é a classificação, tá? Primária dos substantivos. Mais uma informação aqui, ó, veja. Os substantivos abstratos não apresentam forma, de modo que se possa desenhá-lo, tá? Então, como eu te falei, para desenhar um substantivo abstrato, eu preciso de outra coisa, tá? Então, atenção ali, ó. Um substantivo pode ter mais de uma classificação, certo? Cuidado com isso. Então, uma coisa não elimina a outra, tá? Então, por exemplo, a palavra árvore é um substantivo comum. Quando eu falo árvore, arranque a árvore, aí você diz, bom, mas qual delas? Tá vendo? Então, árvore é uma palavra comum. Serve para indicar várias coisas, tá? Árvore é concreto, certo? Você consegue desenhar árvore, certo? A palavra árvore é primitiva, ela não tem, a palavra árvore não tem afixos.
E ela é simples porque ela só tem um radical. Então, vamos entender aqui. Quando você diz comum, você está dizendo o significado. Significa que são ou que pode ser várias, ok? Várias, tá? Várias, significa várias. Corte a árvore, qualquer árvore, tá? Várias. Uma qualquer, beleza? Quando você diz concreto, o que é que concreto significa? Tem imagem própria, ok? Quando você diz concreto, tem imagem própria, ok? Quando você diz primitivo, você está dizendo que essa palavra não tem afixos, ou seja, ela veio primeiro. E quando você diz simples, você está dizendo aqui, ó, apenas um radical. Veja que uma coisa não exclui a outra, tá? O que é que excluiria a outra? Ó, eu não posso dizer que uma palavra é simples, tá? E composta ao mesmo tempo. Não, aí não, tá? Então, ó, árvore pode ser próprio? Não. Porque árvore já é comum. Aí sim. Então, você tem que sempre avaliar essa classificação. O significado de cada coisa, tá bom? Para não fazer confusão, certo? Bom, essa é a primeira parte da aula de substantivo. Continuamos na próxima aula, se Deus quiser. Um abraço e até a próxima. Estudem direitinho, tá? Voltem à aula. Essa parte é a parte mais simples de se entender. A próxima parte que a gente entra em variação de gênero, aí começa a ficar mais gostoso, tá bom? Um abração, até a próxima.